questão de prova, que é sempre importante saber, né, que o músculo esquelético ele é responsável por 40%, né, do massa muscular, é músculo esquelético. E os outros 10%, né, a gente vai dividir entre músculo liso e músculo estriado cardíaco. Aqui essa imagem é extremamente ilustrativa, né, ela mostra essas divisões da fibra muscular. Então a gente tem um músculo, né, esse músculo ele é composto por fascículos e os fascículos são compostos por fibras musculares. Né? E as fibras musculares, elas são compostas de miofibrilas. O que é a miofibrila? A miofibrila, né, é essa unidade menor ali que eu tenho do músculo, e dentro dessa miofibrila eu vou ter uma estrutura que a gente chama de sarcômero. O que é o sarcômero? O sarcômero, né, ele é composto de duas proteínas básicas, né, que a gente tem que conhecer, que é a actina e a miosina, e o sarcômero é essa unidade funcional que a gente tem. Daí você fala, pô, mas o sarcômero vai de onde até onde? O sarcômero a gente vai ter sempre aqui. Então, aqui eu tenho um disco Z, né? Então, o disco Z, e aqui tem outro disco Z. O sarcômero, ele é limitado pelo disco Z, dos dois lados, né? Limita no sarcômero. Dentro desse sarcômero, foi até uma questão que o professor cobrou bastante, dessa questão da banda I e banda A. O que é a banda I? Banda I é banda isotrópica, ou seja, onde é claro, a luz consegue passar, que seria nessa região aqui. E o que eu tenho na banda I? Eu só tenho filamentos de actina. Eles são mais finos, né? E a miosina é mais grossa. Como o filamento de actina é fino, então a luz consegue passar. Então a banda I, ela é composta somente de actinas. Já a banda A é a banda anisotrópica, A de negação. Então a luz não passa nessa região. A banda A seria essa região aqui, ó, que ela é composta tanto de actina quanto de miosina ao mesmo tempo, né? Então essa região eu não tenho passagem da luz. Mais um refinamento, essa região aqui central do sarcômero, que é a nossa unidade funcional, a gente acaba conhecendo ela como banda H. A banda H, a gente só tem filamentos de miosina presentes. O que é importante aqui saber do músculo esquelético, né? Que ele é composto, sua unidade funcional é o sarcômero, né? O sarcômero ele é composto de actina e miosina, e esse filamento de miosina que é central, ele vai ter essas cabeças aqui, e a miosina, ela é preso ao disco Z por essa proteína aqui. Sempre o professor está cobrando na prova, que é a titina. Titina é essa proteína que liga a miosina ao disco Z, ou seja, para ela ficar meio que flutuando ali dentro do sarcômero. Aí tem algumas literaturas, no Guyton tem um momento que fala que sim, outro que não, da actina, se ela é ligada pela titina ou não. A maioria da parte do livro do Guyton fala que não, que a actina ela se liga diretamente à banda zeta, que é o disco Z. Né? Então, basicamente, quando acontece uma contração muscular, essas fibras elas se interconectam, né? Uma se sobrepõe à outra, ocasionando um encurtamento desse sarcômero, né? E gerando a contração muscular. O que a gente tem aqui, só para vocês entenderem aqui, esse mecanismo de relaxamento e de contração, né? Quando tem a contração, né, as actinas, né, se sobrepõem aqui à miosina e acaba fazendo um encurtamento aqui do sarcômero. A actina, ela é composta de algumas proteínas, né? Essas proteínas são globulares. Essa actina, que é globular, aqui é a nossa actina G. Essa actina G, ela está em forma de cadena aqui, em linha, né? Então, quando essas duas actinas elas estão em forma de linha, elas viram actina F. O que é actina F? É uma actina fibrosa, né? Que é o formato da proteína fibrosa. Tem mais uma proteína, né? Na verdade, duas proteínas são extremamente importantes aqui, que é a nossa troponina, que tem no músculo esquelético. A troponina, ela volta a se dividir em três. A gente tem três troponinas. A troponina C, que a gente vai ver mais depois, ela interage com o cálcio, né? Para acontecer a contração muscular. Temos a troponina I, que ela está intimamente ligada com a actina. E tem a troponina T, que ela está relacionada com a tropomiosina. Mais uma proteína, sim, tem a tropomiosina. A tropomiosina é essa proteína aqui, que ela está enrolada ao redor da actina, e ela tem uma função muito importante, que ela tampa os sítios ativos, né? Então a actina vai ter sítios ativos, né, que a gente viu que ela vai interagir com a cabeça da miosina, e quem impede de acontecer esse contato, né, que as duas têm afinidade, é a tropomiosina, que ela acaba tampando esse sítio ativo. Então, quando eu tenho a liberação de cálcio, o cálcio ele interage com a troponina C, daí a troponina C vai deslocar a tropomiosina, que vai liberar o sítio ativo para a cabeça da miosina interagir. Outros detalhes ali que eu não fui falando aqui, mas tem aqui no slide, que sempre quando eu estou falando de célula muscular, né, então a gente sempre vai falar de sarcolema, quando é a membrana plasmática, e sarcoplasma, quando é o citoplasma da célula. E mesma coisa o retículo endoplasmático, né, que seria na célula normal, aqui é retículo sarcoplasmático. E cada miofibrila, que eu falei para vocês que é composto de actina e miosina, né, que formam os sarcômeros, cada miofibrila ela vai ter 1.500 filamentos de miosina e 3.000 filamentos de actina. Por que é essa informação importante?
Porque no músculo esquelético é 1:2, ou seja, a cada miosina que eu tenho, eu vou ter 2 actinas. O professor sempre coloca isso como verdadeiro e falso com relação ao músculo liso, que é um pouco diferente. A gente vai ver que o músculo liso às vezes tem de 4, 5 até 10 actina para uma miosina. Aqui tinha as informações relacionadas ao retículo sarcoplasmático, né? A gente vai ver a diferença dos 3 músculos da contração, mas basicamente o músculo esquelético, o cálcio que vai ser utilizado na contração muscular, está totalmente armazenado dentro do meu retículo sarcoplasmático, ou seja, não tenho interferência do cálcio externo para acontecer a contração muscular. Diferente do músculo liso e cardíaco, que a gente vai ver que existe essa diferença, né, de concentração, né, que eu preciso do cálcio que está externo para acontecer a contração muscular. Mas voltando aqui para o músculo esquelético, esse aqui é o processo que acontece, que eu tinha comentado com vocês, né? O cálcio vem, se liga na troponina, a troponina desloca a tropomiosina, liberando o sítio ativo, né, para que a miosina se ligue. Vou ter 2 bisagas, 2 dobradiças, uma aqui na cabeça e uma na cauda da miosina, né, que vai fazer com que ela encoste nessa actina. Esse movimento, quando ela encosta, a gente conhece como ponte cruzada. E quando ela ativamente tira a actina do lugar para acontecer o encurtamento do sarcômero, a gente chama de golpe de força. Beleza, daí aconteceu a pontes cruzadas, né, com a liberação do cálcio, e vai acontecer o golpe de força. Para que essa miosina ela interaja com a actina aqui, eu vou ter que gastar um ATP. Então, quando o ATP é quebrado aqui em ADP, né, então a trifosfato ela vai virar difosfato. Então, eu vou quebrar um ATP para que essa miosina ela encoste aqui ativamente na actina e faça o golpe de força. E ela vai ficar conectada. Aí, para ela desconectar de volta, né, para outra cabeça, né, que a miosina tem sempre essas 2 cabeças, né, que ela vai fazer esse movimento de passo a passo, que o professor fala nas aulas, eu vou precisar de outra molécula de ATP. O que o ATP faz? Ele engatilha essa bisagra, essa dobradiça, para que a miosina faça outro golpe ativo de volta, né? Como esses golpes ativos vão se sucedendo um atrás do outro, a gente acaba fazendo um movimento passo a passo. Essa palavra aqui é muito importante, que é o complemento excitação, contração e relaxamento, que os professores sempre cobram também, que é a interação dessa placa motora. Agora a gente já está falando de placa motora, porque o músculo esquelético é um músculo voluntário, eu controlo. Então, esse estímulo para mim contrair o músculo, ele vem do sistema nervoso central, né? Vai se comunicar através de um axônio com a minha fibra muscular. Esse contato de um axônio com a minha fibra muscular, eu chamo de placa motora, ou junção neuromuscular, é a mesma coisa. O que vai acontecer para acontecer todo esse processo que eu falei da actina, miosina, interação com o cálcio? A gente vai ter aqui, esse aqui é um axônio, né? Está desenhado aqui. E dentro desse terminal axônio, o botão axônico, eu vou ter vesículas. Vesículas do quê? Acetilcolina, né? Acetilcolina vai ser liberada aqui na fenda sináptica. Sempre quando eu vou ter um processo de potencial de ação, num músculo esquelético, por exemplo, são liberados, esse número bem importante, são 125 vesículas de acetilcolina que são liberadas na fenda sináptica. Então, são 125 vesículas que são liberadas na fenda sináptica, né? E cada vesícula dessa vai ter bastante acetilcolina lá dentro dela. Como acontece a liberação da vesícula? O professor gosta de perguntar isso. O potencial de ação, né? O axônio sofre um potencial de ação até chegar aqui no axônio dele, que está nessa placa motora, em contato com o músculo. Vai acontecer um influxo de cálcio, né? E o cálcio vai fazer com que se libere por exocitose essa vesícula. Então, são 125 vesículas que vão ser liberadas nessa placa motora ou na fenda sináptica. E o que essas vesículas de acetilcolina vão fazer no músculo? Simplesmente essa vesícula de acetilcolina, ela vai interagir com proteínas de membrana. E ela vai, quando a acetilcolina interage com a proteína de membrana que a gente tem no músculo esquelético, ela faz essa abertura dessa proteína. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer a passagem de sódio. Lembra que a gente viu que o sódio, esse cátion que a gente tem mais abundância no meio interno, o líquido extracelular? Então, a acetilcolina se liga, ela abre o receptor e o sódio aproveita e entra. Então, esse influxo de sódio vai fazer com que a célula sofra uma despolarização. Ela está menos 85, que é o potencial de repouso da célula muscular, ela começa a ficar positiva. E esse impulso elétrico, ele começa a viajar pela membrana plasmática e ele chega nessa estrutura aqui que a gente conhece como túbulo T. O que é o túbulo T? O túbulo T nada mais é que uma invaginação que a gente tem na membrana plasmática. Essa invaginação, ela tem contato direto com o retículo sarcoplasmático. E aqui a gente vai ter uma proteína, que é a dihidropiridina, que é o DHP, que quando acontece esse potencial elétrico aqui, vai chegar nessa DHP, que é essa proteína aqui, ela funciona como se fosse um tampão. Então, quando o potencial de ação chega aqui, ela despolariza essa região, vai fazer com que abra o retículo sarcoplasmático. Então, quando o retículo sarcoplasmático é aberto pelo potencial de ação que viaja através do túbulo T,
ele libera cálcio. E a gente viu que esse cálcio vai sair daqui, daí ele vai interagir com a troponina C, que vai liberar o tropimiosina, que vai liberar o sítio ativo para que aconteça a contração muscular. Basicamente, esse é o mecanismo de contração muscular. Daí, e o relaxamento, né? A gente já contraiu o músculo, beleza? Chegou um potencial de ação, aconteceu todo esse processo aí de acetilcolina, entrada de sódio, liberou cálcio, interagiu com a actina ali, e a miosina se ligou, gastando ATP, né? Fez o golpe ativo, o movimento passo a passo. Acabou a contração muscular. O que acontece agora? Duas coisas vão ter que acontecer. Lembra que essa acetilcolina que foi liberada na fenda sináptica, enquanto ela estiver na fenda sináptica aqui, ela vai estar ligada no receptor e vai estar entrando sódio. Então, a célula está recebendo sódio, ela vai ficar positiva. Acaba tirando a acetilcolina dessa fenda sináptica, são dois fatores. A fenda sináptica ela não é fechada aqui, tá vendo que ela é vazada? Então, essas moléculas de acetilcolina que foram liberadas aqui, ela simplesmente pode se perder na periferia da placa motora e sair da região. Ou ele pode ser clivada por uma enzima. A enzima que acaba clivando a acetilcolina, o próprio nome diz, acetilcolina esterasa, né? Esterase em português, esterasa em espanhol. Acetilcolina esterasa, ela cliva essa molécula de acetilcolina, ela tira, ela quebra tudo a acetilcolina aqui. Como não tem mais acetilcolina, esse receptor de sódio vai fechar e vai encerrar o potencial de ação. Acabou? Basicamente sim, mas e o cálcio que foi liberado lá no sarcoplasma? O que acontece com ele? Ele não pode ficar aqui, porque se ele ficar aqui, ele vai ficar interagindo com a actina. Então ele vai ter que ser bombeado novamente para dentro da onde? Do retículo sarcoplasmático. E para que ele seja bombeado para dentro do retículo sarcoplasmático, esse cálcio ele vai precisar de uma bomba aqui. É um transporte ativo aqui. Eu vou ter que gastar um ATP para fazer com que ele entre de volta para dentro do retículo sarcoplasmático. Aqui, eu estou falando da bomba de cálcio, né? Então ela vai tirar do sarcoplasma e vai devolver para dentro do retículo sarcoplasmático. Aí tem uma proteína muito importante que fica dentro do retículo sarcoplasmático, que ela tem essa função de quelar. O que é esse quelar? Ela tem essa afinidade com o cálcio. E o nome dela é calsequestrina. Né? Vamos pensar que ela sequestra o cálcio. Meio que atrai o cálcio de volta para dentro do retículo sarcoplasmático. A calsequestrina, ela está dentro do retículo sarcoplasmático e ela atrai por afinidade o cálcio. Só que para o cálcio entrar dentro da célula, como ele está saindo do meio que ele tem pouco e está indo para o meio que está muito cálcio que é dentro do retículo, ele vai ter que gastar um ATP através de uma bomba de um transporte ativo, né, que é a bomba de cálcio. E aqui a gente entra em duas contrações principais, né, para fechar o músculo esquelético, que é a contração isotônica e isométrica. O que é a diferença das duas? Né? Um macetinho para vocês aqui é essa questão do iso. Iso significa igual. Então, iso, e aqui é métrica, né? Métrica é uma unidade de medida, né? Principalmente em metros. Então, quando eu tenho uma contração iso, que é igual, métrica, unidade de medida, ou seja, eu não alterei o tamanho, eu só alterei o tônus. Dá para ver bem claramente no desenho. Aqui tem um músculo, né, que ele está segurando um peso. Aqui ele aumentou a força de tensão dele, só que não teve encurtamento, né? Não teve encurtamento da fibra. Então isso é uma contração isométrica, ou seja, eu tenho uma contração tônica, né? Eu aumento o tônus do músculo, eu tenho força de contração, só que eu não tenho encurtamento da fibra. Já a isotônica é diferente. A isotônica aqui, o tônus não é igual, porque eu estou alterando o tônus, né? Então eu estou encurtando a fibra. Né? Aqui é a fibra normal, então quando ela sobe a contração muscular, eu encurto a fibra para aquele mecanismo de deslizamento que a gente já viu, que é do sarcômero. Os tipos de fibra muscular que eu tenho fibra muscular lenta, fibra muscular rápida. Todos os músculos que a gente tem no organismo, músculo esquelético, ele é um misto, né? Não vai ter tem uma fibra que é predominante, mas ele acaba tendo esses dois tipos de fibra. Qual que é a diferença? Essa fibra lenta é uma fibra vermelha e a fibra rápida é uma fibra branca. Fibra rápida, ela é uma fibra branca e ela é tipo 2. E a fibra lenta, ela é vermelha, é do tipo 1. Então, fibra rápida, ela é branca e é do tipo 2. E a gente entra no músculo liso. O músculo liso, ele basicamente tem os mesmos mecanismos de contração do músculo esquelético. A primeira coisa que ele diferencia em relação ao esquelético é o tamanho. A fibra do músculo liso é muito menor do que a do músculo esquelético. A do músculo esquelético é muito maior do que a. Os tipos de músculos lisos que a gente tem basicamente 2 tipos de músculo liso, né? Que é o músculo multiunitário e o unitário. Aí é meio que uma pegadinha que a gente tem que ficar atento. Qual que é a diferença entre os dois? O unitário vai ser um axônio, né? Vai ser uma fibra muscular. Ele vai acabar inervando várias fibras musculares, ou seja, é um músculo único. É ou músculo sincicial, que a gente fala, sincicial, ou músculo visceral. São todos sinônimos do músculo unitário, que é basicamente, são várias fibras musculares, né? Que elas vão se contrair ao mesmo tempo. E elas têm uma fibra nervosa que vai disparar um potencial de ação nela e elas vão contrair todo junto. Isso é um músculo unitário. Já o multiunitário, a fibra dele é mais fusiforme, assim, ele tem esse formato mais infuso,
E cada fibra muscular dessa aqui, ela vai estar inervada por um nervo. Cada fibra muscular dessa é inervada por um nervo. Então, ele é multiunitário. Cada fibra é independente a contração dela. Onde eu tenho esse tipo de músculo unitário? Na íris, né, que é o exemplo clássico ali, que é esse músculo mais apto ali e mais preciso, né, que a gente tem de músculo liso. E músculo unitário é basicamente todas as outras vísceras que a gente tem no organismo, inclusive o endotélio, é músculo unitário. Outro detalhe que o livro traz, que esse músculo liso que é unitário, que é esse músculo visceral, normalmente ele não responde tanto a estímulo nervoso. Normalmente o músculo liso, o unitário, né, que é essa unidade, ele vai responder a um estímulo mecânico. Já o músculo liso multiunitário, ele vai ser estimulado por um estímulo nervoso. Aqui é uma diferença, assim, que é o pulo do gato, que tem diferença do músculo liso para o esquelético. O músculo liso, ele não possui troponina. Não possui troponina. Daí você pensa assim, então aquele cálcio que entrou, que interagiu com a troponina, para liberar a tropomiosina, sair do lugar para que a actina e a miosina conversassem, que acontecesse a contração, eu não tenho no músculo liso. Não tem. Quem faz essa interação com o cálcio? Vai ficar de suspense que não está no slide aqui, mas é a calmodulina, né? Eu vou mostrar mais pra frente, mas no lugar da troponina, né, o complexo tropomiosina, eu não tenho esse aí no músculo liso, eu vou ter a calmodulina. A calmodulina é uma proteína que ela vai interagir com o cálcio. O músculo liso ele não tem troponina e ele vai ter a calmodulina que vai interagir com o cálcio. Outra diferença também entre lembra que o músculo é estriado e esquelético e o músculo liso ele é liso, porque ele não possui estrias. E o que dá essa estria ao músculo esquelético é os sarcômeros, que eles são muito bem organizados, né? Ele dá aquele formato estriado para o músculo esquelético. Já o liso ele não possui sarcômero bem definidos. Né? Lembra que o sarcômero ele vai ter aquelas bandas Z, né, que vai manter as actinas e miosinas nos lugares? Aqui o músculo liso não possui isso. No lugar disso ele tem corpos densos. Veja aqui que ele tem uma forma desorganizada, né? E ele tem esses corpos densos aqui, que são distribuídos tanto na membrana plasmática quanto no meio do músculo. Ou seja, o músculo liso ele acaba tendo um tipo de contração, que é outra pergunta também que o professor gosta de cobrar. O músculo esquelético, quando ele sofre encurtamento durante a contração muscular, a contração muscular é um encurtamento em torno de 30% da fibra. Já o músculo liso, ele é muito mais forte e a contração pode chegar até a 80% da contração do músculo liso. Então, ele contrai muito mais, ele comprime muito mais, 80%, e o músculo esquelético é 30%. Isso é devido a esses corpos densos que eu possuo aqui, que é a força de contração máxima. Né? Eu acabei de falar que o músculo liso ele é mais forte que o músculo esquelético. Sim, ele consegue... O encurtamento dele chega a 80%, enquanto o esquelético chega a 30%. Que o músculo liso, a força de contração dele é de 4 a 6 kg por centímetro quadrado. E já o músculo esquelético é de 3 a 4 kg por centímetro quadrado. Aqui, lembra que eu falei que o cálcio no músculo esquelético ele era totalmente dependente do retículo sarcoplasmático? Eu não tinha influxo de cálcio do meio externo ou meio interno, né? Aqui já é o contrário. O retículo sarcoplasmático do músculo liso ele é muito pouco desenvolvido, ele é bem pobre. Ou seja, ele tem muito pouco cálcio aqui. Ou seja, só com o cálcio que eu tenho aqui não seria o suficiente para acontecer uma contração muscular. Aí eu preciso do cálcio que vem de forma externa, que vem do líquido extracelular, para me ajudar para que ocorra a contração muscular. E outro detalhe aqui, que o músculo liso ele vai responder mais ao cálcio do que propriamente ao sódio, né, para despolarizar a célula. Uma das características do músculo liso em relação ao esquelético que ele tem tempo de contração é mais prolongada do que o esquelético, e eu gasto muito menos energia para manter uma contração muscular do que o músculo esquelético, por esse mecanismo de trava. O cálcio ele entra do meio do líquido extracelular e do retículo sarcoplasmático. Esse cálcio, como eu não tenho a troponina, ele vai interagir com a calmodulina, que a gente já comentou. Tem que gravar calmodulina, que vai interagir com o cálcio. Então, esse complexo cálcio-calmodulina, ele vai ativar outra enzima aqui, outra proteína que a gente tem, miosina quinasa. Aqui traz como MCLK, mas lembra de miosina quinasa. Então, o cálcio e a calmodulina, ele vai ativar a miosina quinasa, que ela está em forma inativa, e ela vai ativar. O que essa miosina quinasa vai fazer? Ela está na cabeça da miosina. Quando eu ativo essa miosina quinasa, a cabeça da miosina ela consegue quebrar o ATP. E quando ela consegue quebrar o ATP, eu vou ter energia suficiente para fazer a contração muscular. Então, o cálcio ele não tem troponina, ele vai interagir com a calmodulina, vai formar esse complexo, calmodulina-cálcio. Ele vai ativar a miosina quinasa, que está na cabeça da miosina. Ela ficando na formativa dela, a cabeça da miosina vai conseguir degradar o ATP para gerar energia para acontecer a contração muscular. Aconteceu a contração muscular, certo? Houve um mecanismo de trava. Para mim, soltar essa miosina da actina para relaxar,
eu preciso de outra proteína envolvida, né, que a gente viu aqui agora, miosina quinasa, e tem outra proteína agora que a gente vai ver, que é a miosina fosfatasa. Agora eu quero promover o relaxamento do músculo liso. Como que vai acontecer? Por transporte ativo, né? Lá para o retículo sarcoplasmático, e ele vai ser bombeado para fora da célula de volta. Tanto pela bomba cálcio aqui, ou ele vai ter, lembra que a gente tinha comentado de bomba de transporte secundário, de contratransporte? Aqui entra uma bomba sódio-cálcio aqui. Vai fazer com que o cálcio volte para o líquido extracelular. O cálcio foi degradado, né? Ele voltou tanto para o retículo sarcoplasmático quanto para fora da célula. Aí vai ativar outra proteína. Aqui a gente vai ter a miosina fosfatasa, que quando ela começa a ficar na forma ativa, ela inibe a miosina quinasa e acaba o processo de contração muscular do músculo liso. Vamos voltar aqui então. Vamos pensar. O músculo esquelético, né? Ele, para que aconteça a contração muscular, a acetilcolina vai ter que entrar, vai ter que liberar o sódio, né? Vai abrir o canal para o sódio entrar, e o cálcio ele vai interagir com a actina, né? Através da troponina, para acontecer aquele movimento, né? De deslizamento da actina e miosina. Aqui no músculo liso eu não tenho troponina. Então, quem vai fazer a frente da troponina aqui para levar esse cálcio até a miosina e actina aqui? Essa outra proteína que eu tenho que é calmodulina. Então, o cálcio ele vai interagir com a calmodulina, que é essa proteína, e ele vai formar esse complexo aqui, cálcio-calmodulina. Quando eu formo esse complexo cálcio-calmodulina, esse complexo ele vai lá na cabeça da miosina. Na cabeça da miosina, eu tenho essa proteína aqui que é a miosina quinasa. Então, quando o complexo cálcio-calmodulina ele interage com a miosina quinasa, ela fica ativa, a cabeça da miosina ela consegue quebrar o ATP. Então, quando eu tenho essa quebra do ATP, eu consigo gerar energia para que aconteça a contração muscular. Agora, para eu terminar o processo de contração muscular, o relaxamento do músculo liso, eu entro aqui. Eu vou ter que tirar esse cálcio. Aqui já não é tanto sódio, é mais a utilização do cálcio para acontecer a contração muscular. Então, esse cálcio ele vai ter que voltar para o retículo sarcoplasmático e ele vai ter que sair para fora da célula, porque ele estava lá para fora da célula, não estava? Então, ele tem que sair. Aí aqui eu tenho dois mecanismos que eu tiro o cálcio para fora. Eu coloco ele dentro do retículo sarcoplasmático através de uma bomba de cálcio, né? Utilizando o transporte ativo, então tem gasto de energia, ATP, e eu jogo ele para fora da célula. Quando essa quantidade de cálcio começa a reduzir dentro do meu sarcoplasma, começa a baixar a quantidade de cálcio, eu acabo inativando a miosina quinasa e eu ativo a miosina fosfatasa. Fosfatasa, ela vai fosforizar a cabeça da miosina, então ela vai perder essa afinidade com o ATP, eu não consigo quebrar mais ATP, a cabeça da miosina não vai conseguir quebrar mais ATP, por causa que a miosina fosfatasa foi ativada. Aí acontece o relaxamento do músculo liso. Aqui o músculo liso, outra característica do músculo liso, ele tem os 3 tipos de potencial de ação. Lembra que a gente falei de potenciação em espiga e em meseta? Aquele músculo liso tem situações que ele vai fazer potencial em espiga e tem situações que ele vai trabalhar com potencial em meseta. O potencial de repouso do músculo liso ele vai variar entre menos 50 e menos 60. O esquelético lá era menos 85, menos 90, ele era bem parecido com a fibra nervosa. O músculo liso, ele não possui túbulo T. No lugar do túbulo T, ele vai ter cavéolas. Basicamente é a mesma coisa, cavéola e o túbulo T, só que a cavéola é bem rasinha. E ela também está em contato com o retículo sarcoplasmático do músculo liso. Bora para o capítulo 9 agora. A grande e a pequena circulação, né? A grande circulação, circulação sistêmica, né? Ela começa no ventrículo esquerdo. Ela vai ejetar sangue através da aorta. Esse sangue vai ser utilizado pelos capilares, vai acontecer todo o processo, né, que o sangue precisa fluir, né, que se o fluxo sanguíneo leva oxigênio e nutrientes para o tecido. Depois ele vai ser trazido novamente pelas cavas superiores e inferiores até a bomba direita, né, o coração direito, o átrio direito e o ventrículo esquerdo, para acontecer todo esse processo de volta. Mas é basicamente aqui vai trabalhar com sangue rico em oxigênio, né, do lado esquerdo, e do lado direito trabalha com sangue rico em dióxido de carbono, o CO2. Aqui que acontece toda a mágica, né? Que o coração, ele tem 3 tipos de músculos, né? Ele vai ter um músculo atrial, eu tenho um músculo ventricular e tenho um músculo autoexcitável, ou sistema cardioconector. São os 3 tipos de músculos que eu tenho no músculo cardíaco. Tanto o atrial quanto o ventricular, eles vão funcionar na forma de sincítio. O que é o sincítio? Eles interagem entre eles. Então, todas as células ali dos cardiomiócitos, né, da parte atrial do meu coração, eles têm junções comunicantes, né, que são os discos intercalares, né, que são as junções gap, que eu consigo passar íons, né, por exemplo, sódio no momento do potencial de ação,
de uma célula para outra. Os cardiomiócitos normalmente eles têm esse formato bifurcado e ele possui esses discos intercalares, né? O músculo cardíaco ele tem essa característica dele ser autoexcitável, não todo ele, né? O sistema cardioconector, o sistema de condução do coração, tem essa capacidade de ser autoexcitável, ou seja, ele mesmo gera o próprio potencial de ação. E quando ele gera esse potencial de ação, ele consegue passar esse potencial de ação para as células vizinhas, né? Que são os cardiomiócitos, que vai ter o sincítio atrial e o sincítio ventricular. O cara mais importante, né, no sistema cardioconector que a gente possui é o nó sinusal. Ele está bem próximo da veia cava superior, né, na parte superior e posterior do átrio direito, e ele gera esse impulso elétrico. Daí você pergunta assim, pô, mas como ele consegue gerar esse próprio impulso elétrico? Aqui eu tenho como se fosse o potencial de ação do nó sinusal, e aqui eu tenho da fibra muscular ventricular. O que dá para notar já de cara aqui? O nó sinusal, o potencial de repouso dele é em torno de menos 55, o potencial de repouso do nó sinusal. Já do músculo ventricular, quem que está mais fácil de despolarizar? O músculo ventricular ou sinusal? O sinusal, porque ele já está menos 55, falta bem pouquinho para ele chegar no umbral dele. O umbral do nó sinusal é menos 40, ou seja, ele é menos 55 e o umbral dele é menos 40, ou seja, está um pulo, atingir o potencial de ação. Por que acontece isso? No músculo esquelético, eu preciso da acetilcolina se ligando para que o sódio entre e aconteça a despolarização e o potencial de ação. Aqui não. O nó sinusal ele já é permeável. Os canais de sódio dele já são abertos. Os canais ápticos de sódio dele já são abertos. Ou seja, o tempo todo está entrando sódio para dentro da minha célula. E começa a entrar sódio, ela vai começar a ficar positiva. Chegou no umbral dela que é menos 40, ela sofre um potencial de ação. Depois sai o potássio novamente e ela volta de repouso, mas como os canais de sódio dela estão abertos já de volta, ela sofre outro potencial de ação. Acaba tendo uma despolarização cíclica, vai se repetindo. Quais canais eram abertos para que acontecesse o potencial de ação sinusal? Quais são os canais? São os canais lentos de cálcio e de sódio. Esses dois canais têm que ser ativados para que aconteça o potencial de ação do sinusal. E os rápidos? Não, os rápidos já estão abertos, né? Não precisa ser ativado, já está aberto. Só vai ativando, vai entrando sódio. Aí quem tem que ser ativado no menos 40 aqui são os canais lentos, tanto de cálcio e de sódio. Beleza, o nosso sinusal sofreu potencial de ação, o que vai acontecer? Ele vai passar esse potencial de ação para o restante do sistema cardioconector. Então, o que a gente tem aqui? Tem o nosso sinusal, temos os feixes internodais, ou fibras internodais. Temos aqui outro aparato aqui do sistema cardioconector, que é o nó AV. Temos o feixe de His e as fibras de Purkinje. Ou seja, o impulso vai começar aqui. Então, quem que é o nosso marcapasso natural? É o nó sinusal, ou o nó sinoatrial, é a mesma coisa. O potencial de ação vai começar aqui e vai se propagar para todo o coração. Esse impulso ele vai ser propagado, né? O sistema cardioconector nosso, ele vai propagar esse impulso, né, para todo o coração. Ele vai despolarizar primeiro o sincítio atrial e depois o sincítio ventricular, né? E aqui a gente tem o nosso ciclo cardíaco, né, que é composto de uma sístole, né, que é um momento de contração ventricular, e uma diástole. Qual é a característica que a gente não pode esquecer do nosso sinusal? Ele tem o potencial de repouso dele é menos 55 e o umbral, né, o tudonal dele, que ele tem que atingir para que aconteça uma despolarização, é menos 40. Os canais que precisam ser ativados são os canais lentos de sódio e de cálcio, porque os canais aptos já foram abertos. Uma característica, né, do potencial de ejeção que a gente tem um potencial em espiga, né, que é aquele potencial pontiagudo, e a gente tem um potencial em meseta, ou em platô, que é a característica do músculo cardíaco. E como que ele acontece, né, que a gente vai ver que ele sobe, né, o músculo cardíaco ele vai estar em torno de menos 85, menos 90, vai acontecer essa despolarização, né, inicial, ele chega até o mais 20, ele sofre esse platô, que ele segura um pouco o potencial para depois acontecer a repolarização de volta. Por que é importante esse platô aqui que acontece no músculo ventricular? É para dar tempo de todas as fibras ventriculares se contraírem juntas. Esse platô vai variar. No sincítio atrial, ele é de 0,2 segundos, e já no músculo ventricular, ele é de 0,3. As fases do potencial de ação cardíaco. Um cardiomiócito ventricular, ele está ali em torno de menos 85, menos 90. Então, aqui a gente fala de fase 4, ou fase de repouso. E agora o músculo ele recebeu um estímulo lá do nosso sinusal, ou do sistema cardioconector, e ele vai começar a despolarizar, certo? Vai começar a entrar sódio, cálcio nele, para ele acontecer o potencial de ação. Fase 4, a célula está em repouso, ela está paradinha, não está acontecendo nada, ela está descansando. Então, chegou um impulso para ela, né? Ela vai contrair. Então, ela vai sofrer uma despolarização, ela vai ficar positiva. Como que ela fica positiva? Pela entrada de sódio.
Entrou sódio. Então a célula começou a receber sódio. Esse sódio aqui são canais rápidos de sódio. Vai fazer esse influxo de sódio rápido para dentro da célula e a célula vai começar a despolarizar. Então ela vai começar a ficar positiva. Ela vai ficar positiva, vai acontecer o potencial de ação e ela vai chegar lá no mais 20, tá vendo? Ela vai chegar lá no mais 20. Nesse mais 20 aqui os canais de sódio se fecham, né? Esses canais rápidos de sódio vão se fechar e vai abrir os canais rápidos de potássio. Aí, quando esses canais rápidos de potássio abrem, ele faz essa leve repolarização, tá vendo? Que ele começa aqui, aí ele sobe, aí dá uma quedinha. Essa quedinha que acontece foi o quê? Causada pela saída de potássio de dentro dessa célula. Aqui são os canais rápidos de potássio. Entrada de canais rápidos de sódio, saída de canais rápidos de potássio. Beleza? Na fase 1. Na fase 2, que é essa fase da meseta do platô, o que acontece? A gente tem os canais rápidos de sódio e a gente tem os canais, se a gente tem um canal rápido, a gente tem que ter o canal lento, certo? Aqui entra o canal lento. Só que esse canal lento de sódio, ele compartilha junto com o cálcio. Na fase 2 aqui, vai ser aberto os canais lentos de cálcio e de sódio. Mais cálcio predominante, mas eles acabam utilizando o mesmo canal para entrar dentro da célula. Então, o que vai acontecer aqui? Entrada de cálcio e sódio. Só que aqui são canais lentos. E o potássio que estava saindo, o que aconteceu? Acontece esse influxo, né? O cálcio e o sódio começam a entrar para dentro do cardiomiócito, ele acaba fazendo que diminua a permeabilidade da membrana a potássio. Então, o potássio deixa de sair para fora da célula e o cálcio e o sódio entram. Como o cálcio e o sódio estão entrando dentro da célula, eu mantenho esse potencial de ação. Eu faço esse período de meseta, né? O período de platô. Então, é basicamente esse período aqui. Esse intervalo que a gente falou aqui é de 0,2 a 0,3. Esse período de platô no músculo atrial é 0,2 e no ventricular é 0,3. Fase 0, entrada rápida de sódio. Fase 1, saída rápida de potássio. Fase 2, que é essa fase de platô, eu tenho a entrada lenta de cálcio e de sódio. O que acontece na fase 3? A célula volta a repolarizar, não volta? Aqui eu tenho a saída do quê? De potássio. Fase 0 e fase 1, a fase 0 é a entrada rápida de sódio. E a fase 1 é saída rápida dos canais rápidos de potássio. Na fase 2, que é a nossa fase de meseta, vai ser a abertura dos canais lentos de sódio e cálcio, né, que vai fazer com que aconteça a meseta. E depois, para acabar esse período de meseta e a célula voltar a ficar negativa, voltar a ficar em repouso, tem que tirar esse potássio da célula através de canais lentos de potássio. Daí entra naquela mesma situação, né? Quando o potássio começou a sair da célula, a célula voltou a ficar negativa, porque o potássio tem carga positiva. Só que quem ficou aqui dentro da célula? Ficou cálcio e ficou sódio. Eletricamente falando, ela ficou negativa, ela está em repouso de volta. Só que o gradiente químico dela não foi restabelecido, porque tem muito sódio e cálcio ali dentro. Aqui, aí na fase 4, aí vou começar a ter ação novamente da bomba sódio e potássio, né, para tirar esse excesso de sódio e devolver o potássio que saiu dentro da célula. E eu também vou ter bomba de cálcio, para jogar esse cálcio para fora. Então são basicamente duas bombas que eu vou ter aqui. Vou ter uma bomba de cálcio, né, para jogar o cálcio para fora de volta, e vou ter a bomba de sódio e potássio para devolver esse potássio para dentro da célula e excretar esse sódio de volta para fora. Aqui já é um detalhe legal que a gente tem que entender do cálcio no músculo cardíaco. O cálcio no músculo cardíaco ele tem basicamente duas funções. Tanto ele vai ajudar para acontecer o potencial de ação, porque ele faz esse período de meseta, né, de platô, causado pelos canais lentos de cálcio, e também ele vai ajudar na contração muscular. Lembra lá do cálcio, da troponina? No músculo esquelético do músculo cardíaco a gente tem todo esse processo também. Como acontece? Esse potencial de ação que foi gerado pelo nosso sinusal, ele precisa viajar, ele tem que viajar por todo o coração para ir acontecendo o potencial de ação e, consequentemente, a sístole e a diástole. Só que isso tem um tempo para acontecer, para ele sair de um lugar e ir até o outro. Do nosso sinusal, daqui para o impulso chegar até o nó AV, são 0,03 segundos. Então, para o impulso sair do nó sinusal até chegar no nó AV, são 0,03 segundos. Do nó, o que acontece com o nó AV? O nó AV, lembra que ele vai contrair as duas aurículas, ou os dois átrios, né, o aurícula, ele vai contrair sístole, só que ele tem que dar tempo de acontecer a sístole atrial, e ao mesmo tempo está acontecendo a diástole ventricular, o coração tem que encher de sangue, certo? Não pode contrair junto. Então a função do nó AV, ele vai segurar um pouco esse impulso. Ele vai segurar, ele vai retardar o potencial de ação de chegar até o ventrículo.
Então ele segura um pouco esse tempo, o potencial de ação. E ele vai segurar por quanto tempo? Ele segura por 0,09 segundos. Então ele vai segurar por 0,09 segundos. Então chegou o potencial de ação tá aqui ele parou aqui. Do 9 ele vai até chegar na fibras de Purkinje, a gente tem o as de His aqui, né? O feixe de His também conhecido. Então, o feixe de His, ele vai segurar um pouquinho esse impulso também, para não já disparar o ventrículo de cara. Ele vai segurar por esse tempo aqui. 0,04 segundos. O que eu tenho de tempo aqui agora, então? Se eu for somar todo esse tempo ali que foi a condução, saiu do nó sinusal, até chegar no início da fibra de Purkinje lá, eu tenho 0,16 segundos. Esse tempo aqui vai ser importante para a gente entender o eletrocardiograma. Quando a gente vai falar das ondas lá, da onda P, e esse tempo que a gente está olhando lá, são esses valores aqui, que é o tempo que demora para percorrer, né, para formar as ondas do eletrocardiograma. Aí, depois que ele chega aqui na fibras de Purkinje, do início da fibra de Purkinje até a minha última fibra aqui, muscular, que é lá na base quando eu encontro o ventrículo com o átrio, eu demoro mais, tenho um tempo total de mais 0,6 segundos. 0,06 segundos. Ou seja, quando eu somo esse 0,16, que foi até o impulso chegar aqui na fibras de Purkinje, e das fibras de Purkinje passar até a última célula ventricular, eu tenho mais 0,06 segundos. Então, quando eu somo o 0,16 mais o 0,06, eu tenho um tempo de 0,22 segundos. Para sair do potencial, para sair lá do nó sinusal, para chegar na última célula ventricular, eu vou ter um tempo de 0,22 segundos. Aí ficou um detalhe aqui, que os professores sempre cobram na prova, que é isso aqui. Né? O nó sinusal, ele disparou o potencial de ação e chegou aqui no nó AV. O que causa que ele consegue segurar ou retardar a condução do potencial elétrico, né, através do sistema cardioconector, o nó AV, ele possui pouca junção gap. Lembra dos discos intercalares que eu tenho comunicando um cardiomiócito no outro? O nó AV tem muito pouco. Ou seja, pelo fato dele ter pouca junção comunicante, esse impulso que foi propagado de uma célula para outra demora mais tempo. Então, como demora mais tempo, ele acaba retardando esse potencial de ação a ser transmitido. O que é o detalhe que vocês percebem? Demorou 0,16 segundos para chegar no ventrículo, o impulso, certo? Pô, mas o ventrículo, da primeira fibra de Purkinje aqui até a última fibra, o último cardiomiocito ventricular, são 0,06 segundos. Tipo, é muito mais rápido, né? Então, a gente chega no tempo de velocidade, né? Que é diferente do tempo de condução. A velocidade da fibra de Purkinje é de 1,5 a 4 metros por segundo. É a velocidade de condução da fibra. Enquanto, por exemplo, assim, aqui, no músculo, tanto no músculo, agora eu estou falando não estou falando de sistema cardioconector, estou falando de músculo ventricular, sincítio atrial e ventricular. O tempo de condução do impulso, do potencial de ação, para passar de uma célula para outra, é de 0,3 a 0,5 segundos. Ou seja, ela é muito mais lenta do que a fibra de Purkinje, que a fibra de Purkinje é 4 metros por segundo, né? Já o ventrículo, ele contrai o potencial de ação conduzido por ele em 0,3 segundos. Por que é importante a fibra de Purkinje ser tão rápida? O coração, os ventrículos, eles têm que contrair de baixo para cima. Se o impulso fosse muito lento pelas fibras de Purkinje, o potencial de ação ia começar a despolarizar essas células aqui que estão meio que na base do ventrículo. Não, eu preciso despolarizar primeiro o vértice ou o ápice do ventrículo. Então, essa condução pela fibras de Purkinje tem que ser muito rápida. O impulso tem que chegar muito rápido na ponta do ventrículo para que o ventrículo contraia de baixo para cima e consiga levar o sangue, né, para os grandes vasos aqui, tanto para a artéria aorta quanto a artéria pulmonar, né, tronco da artéria pulmonar. E vem um detalhe, né? Se o nó AV, né, ele retarda o impulso, porque ele tem pouca junção comunicante, as fibras de Purkinje, elas conduzem muito rápido o impulso. Ou seja, se o nó AV ele demora para conduzir porque ele tem pouca junção comunicante, a fibra de Purkinje é o contrário. Tanto o nó sinusal, quanto o nó atrioventricular, quanto as fibras de Purkinje, elas têm essa capacidade de ser autoexcitáveis, né? Elas são do sistema de cardioconector. Qual que é a diferença? O nó sinusal, lembra de batimotropismo, que é a capacidade de conduzir impulso, de gerar impulso elétrico? O nó sinusal ele consegue fazer isso muito mais vezes do que o nó AV e a fibra de Purkinje. Ele consegue gerar impulsos mais vezes por minuto, ele acaba meio que comandando o sistema de condução e as outras partes do sistema de condução só transmitem, não geram impulso. Então a gente tem alguns valores aqui que é importante anotar. O nó
sinusal, a frequência que ele sofre uma potenciação que ele despolariza é igual à frequência cardíaca nossa, né? Então vai ser entre 60 a 100. Já o nó átrio ventricular, ele gera 40 a 60 impulsos por minuto. Ou seja, numa situação lá patológica, né, que não é o caso, o nó sinusal parou de funcionar, quem vai assumir a condução de despolarização do coração seria o nó AV, porque as fibras de Purkinje, a capacidade de geração de impulso elétrico por minuto é de 15 a 40. Ou seja, o nó sinusal ele é o chefe, ele que manda no sistema de condução, ele que é o nosso nó sinusal, né? Ele que é o nosso marca-passo natural do coração, porque o potencial de ação dele é disparado mais vezes por minuto, de 60 a 100. Já o nó AV é de 40 a 60 e a fibras de Purkinje é de 15 a 40. Aqui a gente já tinha comentado dos períodos, né? Refratário absoluto e relativo, né? O absoluto é aquele período, esse período aqui. Aconteceu um potencial de ação, né? Aqui eu tenho aquela meseta, né? O platô. Aqui mesmo que eu gerar outro impulso para acontecer outra contração muscular, não, sístole, não vai ocorrer, né? Porque os canais de sódio já foram fechados e aqui está aberto os canais de potássio. Já o período refratário relativo está quase voltando a estágio de repouso dele. Tipo, ele está em torno de menos 70, menos 80. Então, se ele recebe um estímulo ali, ele pode gerar um potencial de ação. A gente volta para dentro aqui do sarcoplasma, né? Do músculo cardíaco. Ele vai ser um misto meio que do liso e do esquelético junto, né? A gente vai entender por quê. O cardíaco, lembra que eu tinha comentado com vocês, o cálcio vai ser importante tanto para gerar o potencial de ação, tanto para a contração muscular. Então, ele tem duas funções ali no músculo cardíaco. E o cálcio vai vir de onde? Ele vai vir tanto do retículo sarcoplasmático, né, o cálcio, quanto de fora da célula. E eu tenho a presença de quem aqui de volta, né? Do túbulo T. Aqui é a membrana da célula e eu tenho o túbulo T. Só que o túbulo T do músculo cardíaco, ele é 5 vezes maior do que o túbulo T do músculo esquelético. Ele é muito maior. Porque nessa região sempre eu fico meio que acumulando cálcio aqui para que depois o cálcio entre de volta para dentro da célula. E o mecanismo de entrada do cálcio para dentro da célula vai seguir muito aquela linha do DHP de volta, a mesma coisa do esquelético, né? Então, vai acontecer todo aquele processo de abertura de canais lentos e rápidos de sódio e cálcio, vai acontecer a despolarização, esse cálcio vai entrar dentro da célula, vai liberar o cálcio que está dentro do retículo sarcoplasmático, e esses dois cálcios, né, vai chegar, vai se ligar lá na troponina C, que vai interagir com a tropomiosina, e vai acontecer a contração muscular. O processo é idêntico ao de acoplação e de contração do músculo esquelético. A única diferença aqui é que eu tenho a entrada do cálcio, né, do líquido extracelular. E ele é meio parecido com o músculo liso, né, que o músculo liso também tem entrada de cálcio de fora e do cálcio de dentro. Só que no liso eu tinha aquela calmodulina, aquela proteína que eu não tenho aqui, né? É idêntico ao músculo esquelético aqui. Como acontece o processo de relaxamento ou de diástole desse músculo cardíaco? O cálcio ele vai ter que se desprender do complexo troponina, tropomiosina ali da actina, certo? Mesmo sistema, pessoal. O cálcio ali que ele está disperso no sarcoplasma da célula, ele vai ter que entrar para dentro do retículo sarcoplasmático através de uma bomba de ATP, que é uma bomba de cálcio, né? Então ele vai ter que entrar para dentro da célula. Aqui eu também vou ter a presença da calcequestrina, que vai concentrar esse cálcio aqui dentro do retículo sarcoplasmático. Lembra que eu tenho cálcio que vem do líquido extracelular, ou do meio interno. Ou seja, eu vou precisar jogar esse cálcio para fora de volta. Só que eu tenho muito mais cálcio fora da célula do que dentro da célula. Então, vou ter que usar um transporte ativo para me tirar esse cálcio dentro da célula. Aí vai entrar dois tipos de transporte aqui. Eu vou ter um transporte ativo secundário, né, que é a saída de cálcio, né, um contratransporte aqui, ó. Eu tenho a saída de cálcio e a entrada de sódio, certo? Então, estou tirando cálcio, mas eu estou colocando sódio para dentro da célula. Pô, eu posso ficar com muito sódio dentro da célula? Não posso, porque o sódio ele atrai água, vai fazer edema e vai fazer lise, vai romper a célula. Não é interessante para mim. Então, vou ter que fazer um segundo mecanismo de troca. Então, o cálcio ele sai para fora da célula trocando com o sódio. Para cada molécula, né, que eu tô tirando de cálcio, eu estou colocando 3 moléculas de sódio. Então, eu estou tirando uma de cálcio e contratransportando 3 de sódio para dentro, né? Então, esse sódio que ficou dentro da célula, o que eu vou fazer com esse sódio que está dentro da célula? A bomba sódio potássio vai entrar em ação. Daí eu vou trocar o sódio de volta para fora, 3 sódio vai sair, e vai entrar 2 potássio, e eu restabeleço o gradiente eletroquímico da célula. Que o ciclo cardíaco nada mais é um ciclo, ele é composto de uma sístole e de uma diástole.
do que acontece nesse processo. Né? A diástole, né? A diástole ventricular nada mais é que o relaxamento do músculo. Por que ele relaxa? Porque ele vai receber sangue. E na diástole ventricular, esse ventrículo ele começa a relaxar para ele receber o aporte de sangue. Você consegue separar essa fase de diástole em basicamente 3 fases, mas são 2 fases que vocês têm que pensar agora. Né? A primeira fase que é o enchimento rápido. Né? Como o coração está relaxando, ele está mais flácido, esse sangue as válvulas atrioventriculares vão estar abertas, o sangue ele vai passivamente entrar para dentro do ventrículo. 80% desse sangue entra rapidamente. E os outros 20% vem da onde? Vem da sístole atrial. Que a sístole atrial, os átrios eles funcionam como bomba de escorvas, né? 80% do sangue vai entrar de maneira passiva para dentro do ventrículo e os outros 20% vai ser através da sístole atrial. Se eu tiver um problema de átrio, né, o meu átrio não está funcionando legal, eu consigo sobreviver? Sim, porque 80% do sangue vai entrar de maneira passiva para dentro do meu ventrículo diástole. E esse sangue que ele entra aqui, que ele começou a entrar, né, ele começou a encher aqui o meu ventrículo, ele tem um nome. O nome dele é volume telediastólico. Telediastólico. O que é o volume telediastólico? É o volume que eu tenho no final da diástole. É o volume de enchimento do meu ventrículo. O volume telediastólico do coração é entre 110 e 120 ml de sangue. Toda a diástole, todo o relaxamento do coração vai entrar 110 a 120 ml dentro de cada ventrículo. Ele entrou aqui para dentro do ventrículo, 110 a 120 ml, que é o nosso volume telediastólico. Agora o coração foi estimulado, ele vai entrar em sístole, que é nada mais é que a contração do músculo ventricular, certo? Essa sístole vai ser ejetado sangue através tanto da aorta quanto do tronco da artéria pulmonar. O volume que é ejetado é conhecido como volume sistólico. E esse volume sistólico ele que é de 70 ml. Diástole, né? Entrou volume telediastólico de 110 a 120 ml de sangue. Aconteceu a sístole ventricular, eu vou ejetar, o meu volume sistólico ejetado é de 70 ml. Aí vem um detalhe que é meio que uma pegadinha que os professores gostam de fazer, que tem um volume sistólico, que é o volume que é ejetado através da aorta, e tem uma fração de ejeção. A fração de ejeção é em porcentagem. Minha fração de ejeção é 60%. Como eu tinha de 110 a 120 ml, eu ejetei 70 ml de sangue, ou seja, eu joguei 70 ml de sangue para fora do meu 100%. Meu 100% seria os 120 ml. Como eu joguei 70 ml para fora, foi ejetado, né? O volume sistólico foi ejetado, esse volume ejetado, a fração de ejeção corresponde a 60%. A fração de ejeção do meu ventrículo é 60%. O volume sistólico que é ejetado é 70 ml. Então, vem o meu 110, 120 ml, volume telediastólico, sístole ventricular, esse volume de sangue foi ejetado, 70 ml, fração de ejeção de 60%, ficou um sangue residual ali. Esse sangue residual recebe um nome também. O nome desse sangue residual que fica dentro do ventrículo, ele é chamado de volume telesistólico, que é em torno de 40 a 50 ml. Conceito de pré-carga e conceito de pós-carga. É bem simples assim de entender. Pré-carga é basicamente a força com que esse sangue que chegou no meu ventrículo, ele exerce nas paredes, né? Então, todo líquido, quando ele tem contato com a parede, né, ele está numa cavidade, ele gera uma pressão. Então, o retorno venoso, esse sangue que está voltando para o meu coração, né, da grande circulação, ou da pequena circulação também, ele começa a entrar, ele começa a encher o meu ventrículo. Quando ele começa a encher o ventrículo, ele gera uma pressão ali dentro. Essa pressão é chamada de pré-carga, ou seja, a minha pré-carga ela é dependente do meu retorno venoso. Então, o retorno venoso começa a encher meu coração de sangue, esse sangue ele exerce uma pressão contra as paredes do meu ventrículo. E essa pressão a gente conhece como pré-carga. Já o conceito de pós-carga é um pouco diferente. É a força que impede a saída do sangue do ventrículo. Pré-carga, por exemplo, é o retorno venoso, é esse sangue que está chegando aqui no meu ventrículo, né? Ele está exercendo uma pressão contra a parede do ventrículo. Isso é pré-carga, dependendo do retorno venoso, né? O sangue está chegando aqui. Já a pós-carga, o meu ventrículo está sofrendo uma sístole, ele está injetando sangue pela aorta. A pós-carga é o que impede esse sangue de ser injetado através da aorta. É o que mantém a válvula fechada. Aqui entra já esse conceito de bolhas cardíacas também, que dá para falar um pouquinho. Então, a pós-carga é a força que impede de o sangue ser ejetado dos ventrículos através dos grandes vasos. O que manda na pós-carga é a resistência vascular periférica. Todas as minhas arteríolas são muito pequenas, então elas são estreitas. Se estreitas, elas geram uma resistência, né?
essa resistência ela vai se acumulando e chega até a raiz da aorta. Basicamente, a nossa pressão diastólica, que é 80. A aorta, ela é contra a gravidade. Meu sangue, o ventrículo está jogando sangue de baixo para cima, certo? Então, o ventrículo começou a contrair, os 70 ml foi. Só que quando o ventrículo começa a relaxar, esse sangue começa a voltar. E quando esse sangue começa a voltar, devido à pós-carga, ele fecha, ele cerra as válvulas. E aqui eu tenho minha segunda bulha. No início lá da diástole, né, que ele está enchendo de sangue, as válvulas atrioventriculares elas estão totalmente abertas, elas estão abertas, o sangue só escorre por eles, lembra que 80% só escorre. Depois a sístole ventricular atrial acontece, eu jogo mais 20% de sangue, fechando meu 110, 120 ml. Aí o meu ventrículo vai começar a sofrer uma sístole, ele vai começar a contrair para mandar esse sangue para frente. A sístole, se a gente for mais técnico, a sístole é dividida em dois tempos. Eu tenho a sístole isovolumétrica e tenho a sístole a ejeção propriamente dito. O que é esse período isovolumétrico da sístole? Quando esse sangue começa a estar dentro do meu ventrículo, para que eu consiga abrir a válvula aórtica e a válvula pulmonar, eu preciso de uma certa pressão, porque lembra da pós-carga. A pós-carga é como se fosse uma força que está trancando ali uma válvula aórtica. Quanto que é o valor? 80, que é a pressão diastólica. Ou seja, para que eu consiga abrir a válvula aórtica, eu tenho que fazer com que o meu ventrículo, a pressão ali dentro, seja maior que 80, para abrir a válvula aórtica e esse sangue ser ejetado. A pressão do ventrículo é quase zero no início. Antes dele conseguir ejetar o sangue, ele começa a contrair. Só que essa contração dele é isovolumétrica, ou seja, eu não estou perdendo líquido, eu não estou jogando sangue para fora. Eu só estou contraindo aos poucos para aumentar a pressão ali dentro, para mim conseguir vencer a resistência da pós-carga para mandar esse sangue para frente. O que acontece? Quando começa, bem no início dessa contração isovolumétrica, essa pressão começa a aumentar. Vai aumentando a pressão dentro do ventrículo aqui. Antes de eu abrir a válvula aórtica e pulmonar, eu acabo fechando as válvulas atrioventriculares que estavam abertas. Então, bem no início da sístole, quando o coração começa a apertar, a pressão começa a aumentar, eu fecho as válvulas atrioventriculares. Então, eu tenho minha primeira bulha cardíaca, ou ruído cardíaco. A bulha cardíaca, a B1, marca o quê? Ela marca o início da sístole. Então, bem no início da sístole, eu vou ter o fechamento das válvulas atrioventriculares, por esse aumento de pressão que está ali dentro do ventrículo, porque eu tenho que aumentar a pressão para conseguir vencer a pós-carga. Eu vou ter o fechamento das válvulas atrioventriculares, que são a B1. Aí esse sangue, né, foi a 120, né, que a gente fala que é a pressão sistólica. Quando o ventrículo coloca 120 de pressão aqui dentro, ele consegue abrir a válvula aórtica e injetar o sangue por todo o corpo. Após carga, a resistência sistêmica, e o ventrículo começa a relaxar novamente, ele entra em diástole, esse sangue que estava aqui dentro da aorta, ele volta e fecha, os semilunares aqui no caso, ele fecha a válvula aórtica. Quando ele fecha a válvula aórtica, eu tenho a segunda bulha cardíaca, que é o B2. A B1 acontece no início da sístole, e a B2, ou segunda bulha, ou segundo ruído, ou segundo sonido, né, como queiram, marca o início da diástole, que é a regulação do bombeamento cardíaco. Acontece basicamente por um mecanismo conhecido como Frank-Starling. Esse sangue começa a chegar no coração, ele gera o retorno venoso, que é a nossa pré-carga. Aí, esse mecanismo de Frank-Starling, ele fala pra gente que o coração com uma bomba, tudo que chega de volume para ele, tudo que chega de retorno venoso, ele vai mandar esse sangue para frente de volta. Se eu coloco 200 ml para ele, ele vai mandar esses 200 ml para frente. Modo Z, né? Sempre fica esse residual que a gente viu. Então, o que você tem que pensar? Que o coração, a lei de Frank-Starling fala que o coração é como se fosse um elástico. Pensa lá, eu pego um elástico, né? Eu estou esticando o elástico. Então, quanto mais eu estico o elástico, o que acontece? Quando eu solto o elástico, ele volta mais forte. O mecanismo de Frank-Starling explica isso. Que o coração, todo o volume que chega para ele vai conseguir jogar para frente. Esse é o mecanismo de Frank-Starling, então essa questão do elástico. E como acontece isso? O sarcômero, que tem as actinas, as miosinas, quando eu distendo a parede do ventrículo, né, eu faço com que elas atinjam a condição ótima delas. Então, quanto mais eu estiro a fibra muscular do coração, maior vai ser a força de contração que ele vai ter, até determinado ponto, né, até um ponto fisiológico, né? Esse é o nosso mecanismo de Frank-Starling, ele que regula o bombeamento cardíaco. Aí tem outro conceito aqui que já entra, que é o nosso débito cardíaco, né? Que a gente falou de volume sistólico, né? Que é 70 ml, que é ejetado do coração a cada sístole. Só que o que é o nosso débito cardíaco? Débito cardíaco nada mais é que o volume que é ejetado do coração durante 1 minuto. Se eu estou ejetando 70 ml de sangue por sístole, por contração,
E a média, né, que o Guyton traz para a gente é 72 batimentos cardíacos, né, que é a média da população geral. Então, se eu pego 72 batimentos cardíacos e faço vezes o volume sistólico, que é 70 ml, que é injetado a cada sístole, eu chego no débito cardíaco nosso, que o débito cardíaco é em torno de 5 litros, certo? E quem regula esse débito cardíaco é o mecanismo de Frank-Starr, né, pela essa questão do elástico. Então, quanto mais sangue chega, né, ele vai esticar mais e vai ter mais força de contração. O coração, ele é autoexcitável, né? Nada, ele por si só, ele já sofre potencial de ação. Sim, só que tem fibras, né, do sistema autônomo, né, que conseguem agir do sistema simpático e parasimpático. Como eles agem e como eles atuam sobre o coração. Basicamente, o sistema parasimpático, né, ele faz parte do sistema autônomo. Aqui ele vai ser a presença do nervo vago e ele vai, o que vai acontecer? O parasimpático, através do nervo vago, ele vai liberar acetilcolina, que vai ser liberada aqui no nosso sinusal. Ele vai fazer com que o nosso sinusal libere potássio, vai fazer um efluxo de potássio, vai tirar potássio de dentro da célula e jogar para fora. É como se fosse isso aqui. Aqui é intracelular, aqui é extracelular. Então, quando eu tenho um estímulo parasimpático, eu tiro o potássio de dentro da célula e jogo para fora da célula. O que vai acontecer com a minha célula muscular? Ela o quê? Mais positiva ou mais negativa? Eu estou perdendo carga positiva, certo? Então, minha célula vai ficar mais negativa. A minha célula vai sofrer uma hiperpolarização, vai ficar mais negativa. Resumindo, o sistema parasimpático, através da acetilcolina, vai fazer com que minha frequência cardíaca diminua. Já o sistema simpático, o neurotransmissor que ele utiliza, né, para se comunicar com o coração é outro. Aqui o parasimpático utiliza acetilcolina. Já o sistema simpático, ele vai se comunicar com o coração através da noradrenalina. Então, a noradrenalina é um neurotransmissor do sistema simpático. E o que o sistema simpático vai fazer atuando sobre o coração? Ele vai aumentar a frequência cardíaca do coração. Aumentando a frequência cardíaca do coração, consequentemente, eu vou fazer o quê? Aumento o meu débito cardíaco. Aumentando o meu débito cardíaco, eu faço o quê? Aumento minha pressão arterial. E o parasimpático faz o inverso, né? Eu estimulo com o parasimpático através da acetilcolina, eu diminuo a frequência cardíaca, diminuo meu débito cardíaco e diminuo minha pressão arterial. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.